Grátis Gibis. Google Podcasts e no seu agregador de podcasts favorito. Só procurar por Sete Jagunços que você pode ir lá nos seguir, nos dar aquele like, aquelas estrelinhas para poder ajudar a espalhar a palavra do Arte Final pela podosfera brasileira. Eu sou o Marcos e aqui comigo hoje estão Maurício Dantas. Olá, garotada. Vitor Azambuja. Eu tô aqui porque Marquito não vive terminando comigo, ele é fiel. E o ilustríssimo presidente Marcelo Miranda. Olha, a gente está gravando isso no domingo do jogo do Brasil, então eu quero comunicar no dia que eu estou legalmente. Muito bem. Não viajamos para fora, né? Não precisamos cumprir quarentena. A quarentena que estamos cobrindo é em casa, já tem quase 2 anos, né? Mas Até porque a gente tá sem dinheiro, né? Ia viajar pra onde? Pois é. Paulo Guedes não deixa, né? Também tiraram. tem essa, eu não vejo porém, né? eu não vejo as notas de 200, aí fica difícil, né? Eu só vejo porque eu trabalho. Agora a minha mesma eu não vi nenhuma. Mas vamos deixar de bobagem, como o Marcelo Miranda falou, estamos gravando no dia daquela pataquada que foi o não jogo do Brasil com a Argentina, né? Dia também de estreia do ex-presidenciável Luciano Huck na Globo, no domingo. E é nesse clima que vamos gravar mais um Pilha de Gibis. Então, como eu sei que você não estava se importando com nada disso que estava acontecendo na TV hoje, Vitor Azambuja, me diga o que você andou lendo. Pior que é verdade, eu só fiquei sabendo disso pelo Twitter de noite. Eu tava dormindo. Eu fiquei sabendo disso num grupo de WhatsApp de colegas nossos, e a mensagem era assim: estou aqui chocado vendo o Neymar negociando com a Anvisa. E aí eu pensei, o Neymar vai fechar um contrato publicitário com Até eu entender o que estava acontecendo. O Neymar tá negociando vacina. Oh, tá melhor ele negociando do que aquele PM lá em Brasília. Isso é verdade. PM mineiro, diga-se de passagem. Bom, né? O problema de Neymar negociando é que ele chora muito. É verdade. Essa foi foda, né? Desculpa. Mas tem que estudar essa negociação pro Enem, porque o Neymar vai cair, hein? Uma certeza. Olha só. Vamos voltar. Vamos voltar. Acho melhor ouvir o Vitor. Vamos voltar à pauta, né? Bom, eu li já tem uma semana, mais ou menos, um gibizinho muito bacana. Eu acabei comprando, não nego, porque estava em promoção, mas não me arrependo. E pela roteirista também, que eu já tinha lido alguma coisa dela e tinha gostado. A Laura Dean Vive Terminando Comigo, é o nome do gibi, escrito pela Mariko Tamaki e com desenhos da Rosemary Valero O'Connell. Na verdade é uma graphic novel, foi publicada aqui em formato livro pela Intrínseca, que faz um trabalho bem legal. O preço de capa dele é R$ 44,90, para livro não é nada longe da realidade atual, assim, 204 páginas, é colorido, né, mas são cores mais chapadas. E ele está sendo vendido atualmente por quase 50% de desconto. Eu olhei aqui agora, ainda está nisso, acho que vale muito a pena. E ele é uma graphic novel voltada para o público adolescente, mas dá para ler em qualquer idade, assim. Conta a história da Freddie Riley, que tem uma namorada, uma menina que tem uma namorada chamada Laura Dean. E a Laura Dean é meio que um espírito livre, assim, não pega, mas não se apega. E a história começa com ela dizendo que ela terminou comigo de novo, já seria a terceira vez que a Laura Dean estava terminando com ela, mas elas sempre acabam voltando, elas são adolescentes e tal, moram na Califórnia, uma Califórnia bem no gibi, assim, né, bem receptiva, público jovem, aquela coisa mais hipster, bem receptivo com a questão LGBT também, não LGBTQIA+. Não tem, assim, mas muito veladamente, muito pouquinho, assim, de discussão sobre homofobia na história, já ia dizer homeofobia, medo de sangue. Mas é mais uma história sobre uma paixão adolescente, né, um namoro adolescente. A Fred tem 16 anos e ela está escrevendo um e-mail para uma dessas colunas de conselhos de uma revista, que é o jeito que eles deram na história para ter uma narração em primeira pessoa, uma coisa mais epistolar, né? Então é muito bacana. Eu tenho hoje meus 20 anos a mais do que a
a Fred, mas eu lembro como era ser adolescente nessa época e estar apaixonado, ou estar num relacionamento, não porque eu não tinha relacionamento nenhum com essa idade, né? Não tive essa experiência dessa forma, mas fui ter um pouco depois, atrasado até, e acabei vivenciando algumas situações um pouco parecidas. E é um gibi moderno, foi lançado aqui no final do ano passado, e vale, assim, como eu disse, para todas as idades. É bem bonito, uma história bem boa, bem contada. O roteiro da Mariko Tamaki ganhou um Eisner no ano passado e ganhou também como melhor publicação para o público jovem, para o público adolescente, agora não lembro. Mas a arte da Rosemary Valero O'Connell é muito legal mesmo. E por ser uma graphic novel, tem uma consistência assim, do início ao fim da arte, em todas as suas 300 páginas. Tem formas como ela conta tem uma hora que ela conta uma passagem de tempo, assim, numa parte do relacionamento da Fred com a Riley, e como isso está afetando uma amiga da Riley, a Doodle, que é muito bonita, uma splash page dupla, assim, não tem texto, é só o desenho dela. E você olha e entende o que está acontecendo só com a arte, é muito legal mesmo. Assim, me surpreendeu bastante a arte, apesar do que me fez comprar foi o nome da roteirista, a Mariko Tamaki. Ela lançou recentemente aqui no Brasil também aquele Arlequina, Janelas Vidraças Quebradas, e ela está atualmente sendo publicada aqui na revista da Mulher Maravilha, também alguns roteiros dela na Mulher Maravilha. Me fez comprar foi isso, mas eu gostei mais da arte do que do roteiro. A história é como eu falei, você se identifica se já passou por isso, se conhece alguém que passou por isso. O fato de ser uma menina contra menina não torna essa experiência tão diferente da experiência que você pode ter tido nas suas paixonites de adolescência por qualquer outro gênero, de qualquer outra forma. Porque é aquela história, amor é amor, e esse é um gibi sobre isso, é um gibi sobre amor. Muito bacana, assim, a maneira como a Fred vai lidando com essa paixão que ela sente com a Laura, e o fato de que a Laura não tá, assim, tão apaixonada por ela, e nem tão afim. Esse gibi é engraçado, você falou que ele é um lançamento, assim, ele foi publicado recentemente só pela Intrínseca, ou ele já tá no catálogo já tem um tempo? A data de lançamento dele é dezembro de 2020. Ele não é. Então é relativamente recente, porque a impressão que eu tenho vendo a capa dele é que ele já tá há tanto tempo no mercado, não sei se a capa é comum, se é impressão só minha, mas eu tenho essa impressão. Quando você falou que ia falar sobre esse gibi, a impressão que eu tinha era que era um gibi antigo, um gibi que já tinha sido editado alguma vez. Sabe o que eu acho? É que como ele ganhou o Eisner, e é o Eisner de 2020, até tem na capa o selinho do Eisner, ele foi bem falado, assim, ele repercutiu bastante quando foi lançado aqui. Então, talvez. E a capa é uma capa, as costas da Laura Dean com uma parte do rosto da Fred, né? Não tem nenhum. É que nem capa de Tex, né? Você tem uma. É tudo igual, eu já li esse, porque é tudo igual, né? É o Tex com o rifle, o Tex do cavalo, né? É tudo igual. Então é uma capa um tanto quanto genérica. E talvez por isso você tenha ficado com essa impressão de que já ouviu, porque ele foi muito falado quando foi lançado em dezembro do ano passado. E eu só comprei agora mesmo porque estava em promoção. Não estava no meu radar, assim, mas essa Mariko tá. Tudo que sai dela acaba me interessando mais cedo ou mais tarde. E eu gostei muito, viu? É bem legal, assim, relembrar aqueles momentos da minha adolescência. Claro que a Fred, ela vive numa Califórnia quase que ideal, assim, não sei se é assim verdadeiramente como é tratado de bio hoje, acho que não, é uma coisa romântica, né? Ela sai da escola, vai para uma lanchonete, sai da lanchonete, vai jogar boliche, sai do boliche, vai para uma festa, ela anda de ônibus, volta à tarde, dorme na casa da namorada, quer dizer, ela tem uma vida assim que eu não tinha aos 16 anos, sabe? Minha vida aos 16 anos não era nem perto. E tem uns amigos legais, conhece pessoas legais, enfim, é um gibi bem bacana, assim. Eu acho que para um adolescente que esteja passando por a situação de um primeiro amor, ou de um primeiro relacionamento conturbado, vale muito a pena. E eu quero destacar o trabalho de adaptação, viu? Eu cheguei a comparar, não é nem por curiosidade, mas porque eu estava lendo, aí eu queria ler sem ligar a luz, acabei achando aí no tablet para ler. A versão brasileira está muito próxima da versão em inglês, viu? Tanto no trabalho de tipografia das letras, né? Aqui não tem creditado o letrista, só tem a tradução, que é da Raíssa Galvão. Muito boa, assim, sabe? Uma adaptação muito boa para o português. Um gibi escrito por uma autora de origem japonesa, que se passa numa Califórnia, que é um mundo à parte lá nos Estados Unidos, né, que a gente tem contato um pouco por filmes, mas eles conseguiram adaptar bem assim a linguagem, essa linguagem um pouco mais adolescente do livro para o português.
mencionar também o trabalho da Raíssa Galvão, a tradutora bem legal. Ao contrário de você, assim, eu li muito pouco da Mariko Tamaki, e o que eu li eu não curti muito. Na verdade, a única coisa que eu lembro de ter lido dela foi Monsters. E todo mundo fala que é muito bom, muito bacana, tal. Li o primeiro arco, não curti, realmente não gostei. Mas ela tá bem, assim, tá bem hipada, né? Porque ela assumiu o Batman também, não foi? Ou foi Detective Comics? Detective Comics. Foi Detective Comics, não foi, Maurício? Eu não li nada dela a não ser Monsters, mas já que você falou dessa essa e é Monsters, ela é interessante. boa, mas eu tô com você, eu não gostei. Eu reconheço que ela é boa, tem ideias legais ali, mas eu não gostei. Pro meu gosto não agradou. Mas o que eu não gostei, assim, é que tem uma história no Monsters que eles usam agora eu não lembro qual é o nome da raça. É uma raça de criaturas místicas que é usada pelos humanos para fazer magia, e eles usam as crianças, assim. Então, o primeiro volume de Monsters é um festival de crianças sendo torturada, mutilada, e isso aí não me agradou, assim, no meu estômago. Isso não caiu bem, assim. Eu reconheço que é um trabalho bem feito, tem uma série interessante, eu até gostaria de continuar lendo, mas eu tenho meio que um limite, assim, com violência contra a criança, mesmo que na ficção, o Marcelo pode me criticar depois, mesmo que na ficção eu não gosto, assim, não me agrada, eu não consigo continuar na história se tem violência com criança, sabe? Então, Monstros, eu não me agradou por isso. Eu reconheço que é um trabalho bacana, acho que tem mérito narrativo ali, né? Mérito literário, mas a mim, por meu gosto, também não agradou. Também não sou muito fã da Mariko Tamaki, não. Eu acho competente, mas nunca me mostrou nada assim que me interessasse. Não, eu tô lendo esse Detective Comics dela. Acho bacana, assim, mas eu até comentei isso numa das colunas lá do Enquanto Isso Lá Fora. Tá bem repetitivo, porque é Gotham sendo destruída, é alguém apontando o dedo pro Batman por um crime e tudo mais. A mesma coisa que o Tynion tá fazendo já na mensal do Batman mesmo. Então fica uma coisa sobrepondo a outra, parece que é uma direção editorial, beleza, pode ser. Mas, tipo assim, tô lendo duas vezes a mesma coisa, sabe? O plot se repete e não tem nada demais. Eu tô gostando mesmo da arte do Dan Moore, que a gente já falou aqui várias vezes, que gosta dele, e ele tá mandando muito bem na Eu tô sempre em contato com a minha criança interior, não sabe disso. Eu tava no supermercado hoje, a primeira coisa que eu fui foi olhar os Hot Wheels, né, pra ver se eu achava o Batmóvel do filme. Aí chegou um menininho lá, tava procurando um Hot Wheels legal, eu dei a navezinha do Batman que eu tinha achado lá, que eu ia levar, porque eu já tenho, eu deixei ele. Depois achei outra e levei essa outra pra casa. Fale a verdade, você só entregou essa pro menino porque você já viu que tinha outra. Já tinha espiado uma outra ali. Eu te entendo. Mas, E pior é quando a gente chega nas lojas pra procurar boneco pra gente e pergunta qual a idade da criança. Aí você diz 38. eu só digo, meu amigo, olha que R$300 esse boneco, você acha que é pra uma criança? É. Ai, ai. Bom, sigamos. Bom, eu vou falar então de um gibizinho que eu li essa semana. Chegou pra mim, na verdade, a gente tá gravando no domingo, chegou pra mim na quinta-feira. E eu, furando a tradição desse programa, já peguei pra ler. Só que depois que eu peguei pra ler, eu descobri que isso é uma republicação, é um relançamento, na verdade. Isso já havia sido publicado ano passado. E faz até sentido que tenha sido publicado ano passado, porque foi quando deu o hype do personagem aqui no Brasil. Só que são histórias de 1996, então eles pegaram o primeiro hype do personagem, histórias do primeiro hype do personagem, e publicaram no ano passado, quando teve esse segundo hype do personagem, e eu só consegui pegar essa semana, que é um pequeno encadernadozinho Carnificina Mente Assassina, que são duas histórias do Carnificina, uma escrita pelo cancelado Warren Ellis, a outra escrita por David Quinn, e ambas desenhadas pelo Kyle Hotz, que tem desenhos assim muito bacanas. Ele revitalizou aquele personagem da Marvel, o zumbi, né? O Simon Garth, que teve também uma série publicada ali no começo da década de talvez de 2010 por ali. E esses dois gibis aqui, essas duas histórias foram publicadas justamente na época daquela saga Carnificina Máxima, né, Maurício? Que foi ano passado, que saiu na revista do Venom, né? Carnificina Absoluta, que foi Carnificina Absoluta, o isso. primeiro crossover lá do Rando Cates, o Venom, e que pegou ali a volta do Carnificina e já fez um link dele com o personagem favorito do Homem-Universo.
Isso. Então, eu peguei principalmente quer dizer, eu peguei por 2 motivos. Primeiro 3, na verdade. Primeiro, porque estava num precinho bacaninha, foi R$ 12,90, são 72 páginas, então, principalmente se você comparar com os gibis que são publicados hoje em dia, tá uma pichincha. Tem roteiros do Warren Ellis, numa época ali que depois que eu peguei o gibi eu descobri que é uma época pré-hype do Warren Ellis. E os desenhos do Kyle Hotz, que eu gosto muito dos desenhos dele. Eu acho que o traço dele combina perfeitamente para esse tipo de história. E essas histórias, eles contam, até quando eu até mandei no nosso grupo, perguntando se valia a pena comprar tal, o Marcelo até falou que era mais uma tentativa de se transformar o Carnificina no Coringa da Marvel, né? E não deixa de ser verdade. Ele é basicamente um Coringa com poderes. E as duas histórias se passam lá no Instituto Ravencroft, que é o asilo Arkham da Marvel, né? Onde os criminosos insanos ficam. E as duas histórias são uma tentativa de se entrar na mente do Cletus Cassidy, né? Que é uma das coisas que eles falam, inclusive no editorial, é que ele já era um monstro antes de se tornar o Carnificina, né? E às vezes esse tipo de história é mais assustadora por isso, porque é uma coisa assim perfeitamente possível, né? A gente vira e mexe tem uma história de um serial killer ou de algum assassino que comete atrocidades que a gente vê no jornal. E aqui o único elemento fantástico é o fato dele ter uma cria do Venom no sangue dele, né? Mas que ele já tinha aprontado muito antes disso. Então, esse talvez seja um tipo de terror mais plausível, por assim dizer, que assusta bem mais. E nessa primeira historinha, um psiquiatra do governo, né, tem uma permissão especial para tentar descobrir, tentar tratar o Cletus Cassidy de alguma maneira. E ele usa alguns métodos bem pouco convencionais, né, bem pouco ortodoxos. E a gente sabe que no final não vai dar certo aquilo, né? Que tanto a doutora Kafka como o John Jameson, que é o diretor de segurança do Instituto Ravencroft, sabem que aquilo não vai dar certo, mas eles estão meio que de mãos atadas, porque foi uma imposição do governo. E a segunda história, que é do David Quinn, é, é parecida, se passa, é meio que uma continuação direta dessa primeira história, e eles estão desativando o Instituto Ravencroft porque ele não consegue curar ninguém e vira e mexe tem fuga, ou seja, é realmente o asilo Arkham. E eles precisam dar um jeito de conter o Carnificina para transferir ele de lugar. E ele tem. Aí mostra toda a parte de segurança do Instituto Ravencroft, tem até a rede de fibra ótica é protegida para o simbionte não passar por ali. E nessa tentativa de tentar conter ali o Carnificina para conseguir transportar ele, tanto a doutora Kafka como o John Jameson acabam se embreando na mente do Carnificina e eles têm ali uma percepção ali de perto do que é do que é a mente dele, né? Do quão doentia é a mente dele. E a gente é levado por um caminho como se o Carnificina estivesse levando eles para uma armadilha, mas no final é o contrário, né? Mas assim, a história em si, ela é bacana, ela é um pouco até pretensiosa, mas eu ainda acho que o grande atrativo dessa edição são os desenhos do Kyle Hotz. Ele tem ele consegue fazer um Carnificina bem monstruoso, até parecido com o que acabaram fazendo dele nessa saga Carnificina Absoluta, né? Aquela coisa mais uma coisa mais cadavérica, né? Uma coisa parecendo ossos, que eles usaram essa estética com ele nessa saga do Donny Cates. Eu não lembro de ter sido usado dessa maneira antes, talvez aqui tenha sido a primeira vez que tenha usado desse jeito. E, e por ser uma edição baratinha, né? E esses desenhos do Kyle Hotz combinaram muito bem com a história. Só que a edição, apesar de baratinha, já tem erro logo no editorial, né? Eu até mandei no grupo da gente, coloquei no meu Twitter,
que faltou aquela revisão básica do editor da Panini no texto que ele próprio escreveu para introduzir a revista. E fica difícil. E quando você vê que, mesmo com tudo isso, ainda tem gente que vai chegar lá e vai passar pano para as edições da Panini, desanima. Vocês chegaram a ler, porque essa na verdade, é a minha tentativa de tentar entrar ali no Pilha do Aranha, né? Já que vocês não deixam, eu trago um personagem ligado ao Homem-Aranha para falar aqui no Pilha de Gibis. Pela janelinha, né? É, Eu li isso, eu acho que isso não tinha sido publicado antes aqui no Brasil, nenhuma dessas duas histórias, Marcos. A Marvel ressuscitou essas duas histórias para uma edição lá fora e a Panini trouxe por ocasião realmente do Carnificina Absoluto. Eu cheguei a conferir os scans disso antes de comprar, quando a Panini anunciou em catálogo, acho que foi até um dos catálogos que a gente falou, num dos programas lá. Mas não gostei muito não. Eu adoro o Kyle Hotz também, Kyle Hotz, não sei qual é a pronúncia. Eu lembro de tê-lo conhecido no Motoqueiro Fantasma 2099. Ele entra quando o Chris Bacalo sai, né? O Bacalo faz as primeiras edições, o Hotz entra. E eu achei sensacional o traço dele, meio loucaço, assim, como você falou, né? Ele pira nessa anatomia aí. Acho que você até que falou no WhatsApp que ele lembra um pouco o Kelly Jones nessa coisa da anatomia monstruosa. E eu acho legal, ó, ele chegou a fazer boas histórias do Aranha nessa época dos anos 90, naquela Planeta dos Simbiontes, que é um Homem-Aranha anual 7 da Abril, se não me engano. Tem umas, acho que a capa é dele, tem umas histórias lá dentro dele que são a melhor coisa daquela saga porcaria. Eu até te disse que são histórias okzinhas só, que você só comprasse se tivesse realmente barato, né? Porque é bem isso, não é um hélice genial, é um hélice competente. E eu acho essa segunda história isso que você falou mesmo. Apesar da proposta ser interessante, eu acho a narrativa muito pretensiosa. Mas eu gosto do Carnificina, eu só lamento que tenham super utilizado ele também, como fizeram com o Venom, mas eu acho que conseguiram fazer mais cagada ainda com ele, porque toda hora tinham que inventar um motivo para o simbionte dele estar, porque tinham acabado de matar 3 meses atrás e tinha que voltar e vieram com essa história de estar no sangue dele, né? Que é uma coisa que o Venom não consegue, nenhuma das outras crias dele, aquelas 6 crias que vivem voltando agora, também não consegue fazer. Mas é uma edição bem cuidadinha, até assim, na parte gráfica da coisa, né? A capa é legal, eu acho que tem um efeito no cinza, ou é a cor mesmo, que é bem chamativa. é a cor, é a cor. E tem poucas páginas, mas tem a lombadinha quadrada, né? A edição sim tá bem feita, o papel é bom. Agora o problema é a cagada logo na editorial. Aí você já perde o tesão da coisa logo no comecinho, né? Tem que ficar maluco igual o Cletus Caça de mim. Consegui minha vaga na Pilha do Aranha, Vitor Azambuja. Olha, a gente vai estudar essa fita, tá? Tua audição, obrigado por ter vindo. Tem outros candidatos em vista, tá? Mas foi muito bom. A gente liga, tá? Qualquer coisa a gente liga. Se o outro candidato for o Dãozinho, eu já adianto que ele vai boicotar. Então, ai, ai. Bom, Maurício Dantas, e você? O que você leu esses dias? Vou falar do que eu gosto de falar, de Homem-Aranha e de Tom Taylor, né? Não é o gibi do Aranha Taylor, não, mas é porque o Aranha tem um protagonismo legal nessa saga nova do Taylor na Marvel, que é o Dark Ages, né? Das Trevas, deve ser como a gente vai traduzir. Ou vai colocar Sombria, se os tradutores de Scan colocar das Trevas, porque eles preferem cagar o título do que repetir o título que os escanzeiros fizeram, né? Como fizeram com o The Seasoned, né? Que o Darkseid Club colocou decompostos e eles botaram decomposição. Mas esse Dark Ages é mais ou menos a mesma proposta do The Seasoned na Marvel, não tem zumbi, mas tem uma nova era das trevas em que nada eletrônico funciona, por conta de um ser que desperta no centro da Terra, e aí o Taylor se reaproveita daquela ideia de Terra X, né, de que existia um celestial, a Terra é um outro celestial e tudo mais, mas esse bicho não é um celestial, é um descriador que o Tribunal Vivo prende no centro da Terra há milhões de anos, e ele agora desperta, começa a querer destruir a Terra para se libertar. Os maiores heróis da Terra tentam se ver livre deles, e só o Doutor Estranho que consegue, mais ou menos como no Vingadores Guerra Infinita, ver outras realidades que podem derrotá-lo, e aí ele abre um portal de uma realidade que existe um pulso eletromagnético circundando o planeta constantemente, e esse pulso eletromagnético impede que qualquer coisa eletrônica funcione, né? A primeira edição é o Peter Parker contando em flashback o que foi que aconteceu, mas esse resumo é mais bem contado do que o que eu estou contando agora. E
dando já uma brecha aí pra segunda edição, que o Apocalipse dos X-Men, né? Tá liderando uma equipe ali que parece alguns heróis, é o Miles Morales com o simbionte, um Homem de Ferro bem steampunk, né? Com umas coisas de vapor, assim, soltando pela armadura e tudo mais, e uns outros heróis, a Mulher Hulk também tá nesse. Ele parece que eles vão tentar destruir essa paz que em 7 anos os heróis conseguiram manter ao redor da Terra. E aí mostra como o Wakanda ficou, como o Atlântida ficou. O Taylor vai montando, né? Como estabelecendo esse mundo novo dele. E se você lê o Injustiça dele, você sabe como é que ele vai construindo a história, o Decompostos também, decomposição, enfim. E, e ele tá bem, não é um Taylor no automático, não, mas é bem nessas coisas que ele gosta de fazer, essas realidades alternativas aí, que daqui a pouco vem um videogame, sucesso quase sem querer, né? A arte é do Iban Coelho, que começou fazendo aí alguns backups do Aranha mesmo e do Venom. Ele assumiu o gibi do Venom, enquanto o Ryan Stegman tava desenhando os crossovers, tipo Carnificina Absoluta que você falou, Marcos. King in Black, né? O Rei das Trevas, eu acho que é a Panini traduziu. Que tá por sair agora, ou tá saindo, não sei. Tá bem legal, eu gosto muito da arte dele. O banco ele no Instagram, ele fica postando muito desenho de mangá que ele faz. Ele é fã de Dragon Ball, então ele faz uma coisa bem legal, assim, de mangá com o estilo dele. Um cara ótimo, eu acho que ele deveria ser, inclusive, o desenhista regular do Aranha, porque ele não tá nessa pegada ainda de desenhar uma edição e descansar 3 meses. É bem legais os designs dele, é bem cinética mesmo a arte, é divertido de. É a primeira edição agora, vão ser 6 edições a princípio, mas a gente já sabe que daqui a pouco vai estourar uma porrada de spin-off aí, como a gente viu nas outras sagas todas que o Taylor já escreveu tanto para Marvel quanto para DC. Gostei, é um comecinho legal, vou continuar lendo. Agora só é chato aquilo que a gente vive falando aqui, né? O Taylor pega esses projetos rapidinhos assim, ainda tá devendo pra gente uma saga honesta, longa, né? Um run aí. Quem sabe pode ser agora no Asa Noturna ou no Superman, filho do Kal-El. Era o que eu ia perguntar, mas você já respondeu. São 6 edições, né? Agora, eu acho interessante É uma coisa que a gente até tinha desacostumado a ver, né? Que é aquela coisa de não ter mais um roteirista exclusivo, né? Da Marvel ou da DC. Normalmente, o máximo que a gente estava vendo era aqueles que faziam coisas para Marvel e para Image, uma coisa mais autoral, ou para IDW, ou para Boom, alguma coisa mais autoral, né? Ou DC e IDW, Boom, enfim. Mas que trabalha ao mesmo tempo para Marvel e para DC é uma coisa até que a gente tinha desacostumado a ver, né? A gente estava mais acostumado com aqueles grandes contratos de exclusividade, do Bendis na Marvel, depois no Bendis da DC, o Tom King, que agora só fica na DC. É, essa coisa de ficar nas duas grandes é uma coisa até que a gente desacostumou a ver, né? E o Tom Taylor parece que tá bem à vontade, né? Nas duas. Ele tá fazendo aquele run lá no Asa Noturna, que a gente vai falar aqui futuramente, né? E continua firme e forte na Marvel também, né? Isso é interessante. Acho que acabaram, né, esses grandes contratos com editores. Talvez o último tenha sido o do Bendis indo pra DC agora, que já deu merda. E as editoras estão cortando muito as asinhas dos escritores, né? Mais ou menos como fizeram lá pós com os desenhistas, que acabou aquela coisa de super desenhista. Eu acho uma cagada, é um momento que a gente tá vendo aí o pessoal se organizando, o Hickman dando um passo para trás, porque já viu que as ideias bacanas que ele teve para X-Men, ele podia ganhar mais dinheiro fora da Marvel, né? Tá lançando aí esse projeto colaborativo demais, Three Worlds, um negócio desse, que é bem interessante. Os caras estão vendo que conseguem mais dinheiro fazendo gibi pra Boom, pra IDW, pra Indie e tudo mais do que na Marvel. Aí vai ser aquela coisa, né? Faz a gracinha para ir pro mercado, escrevendo Homem-Aranha, escrevendo Vingador, mais Batman, etc. E vai para as autorais. Eu acho que a gente tá vendo aí o começo de uma nova onda de valorização de editoras como a Image, que licenciam apenas o material, e a galera já tá nessa onda do Mark Millar de desenhar e escrever pensando em enviar série e filme mesmo. Então, cada vez mais a gente vai ver esses títulos grandes aí relegados. Difícil a gente vai se ver um operário clássico da indústria. Porque até o Venditti tá indo para um gibi autoral, né? Com Brad Walker. Essa parte dos operários ali realmente vai ser bem afetada. Mas vejamos, quando terminar essa
minissérie, você dá o follow-up para saber se valeu a pena a leitura ou não. E você, meu presidente Marcelo Miranda, o que você andou lendo esses dias? Bom, eu vou tentar ser bem rápido. Como no programa passado entregaram aí a minha nova identidade de presidente de uma associação de críticos de cinema, então eu comentei o Coringa, do John Carpenter. E aí, essa semana, eu resolvi trazer mais um quadrinho escrito por um grande cineasta. No caso, um quadrinho do Dylan Dog, né, chamado Prelúdio para Morrer, que foi publicado no Brasil pela Mitos, naquelas edições Prime Edition, e foi escrito pelo Dario Argento. Antes disso, só vou comentar rapidamente que essas edições Prime Edition, elas são muito grandes, né, e muito caras também. Eu consegui comprar numa promoção, mas eu vou medir aqui ao vivo, que eu já tinha feito antes, para vocês saberem. Ela tem 30 centímetros de altura, olha minha fitinha, com 22 de largura. O cara teve que pegar a trena emprestada ali do pedreiro para poder medir, porque é grande, é enorme. É muito grande. E foi publicado realmente numa edição de luxo, né? E eu particularmente acho que ela poderia ter sido publicada no formato italiano clássico, como foi na Itália, mas tudo bem. Enfim, é o mercado brasileiro, é só aguardar a promoção no site da Mitos que dá para comprar. O Dario Argento é um cineasta cujo ápice na Itália foi nos anos 70. Ele tem alguns dos melhores filmes de terror e policial e suspense daquele período na Itália, em especial Prelúdio para Matar, Suspiria e Tenebre, só para citar muito rapidamente. E é importante isso porque esse gibi do Dylan Dog tem o nome Prelúdio para Morrer no Brasil, justamente em referência ao filme dele de 1975, chamado Prelúdio para Matar, no Brasil. O filme se chamou no Brasil Prelúdio para Matar, que era Profundo Rosso, vermelho profundo. O gibi se chamou Profundo Nero, e aí eles fizeram uma inteligentíssima adaptação para Prelúdio para Morrer. Eles fizeram a mesma brincadeira de título na Itália, eles conseguiram repetir no Brasil. Então, nota máxima aí para o Júlio Schneider, que eu acho que foi quem fez a tradução, por ter entendido essa brincadeira que o quadrinho faz com o filme. Apesar disso, essa história não tem nenhuma relação com o filme do Dario Argento, é só mesmo uma referência de título, e é uma trama do Dylan Dog que em tese ela é bem dentro do clima dos gibis do Dylan Dog, já muito comentados aqui no Pilha, mas tem algumas coisas ali que a gente percebe que são realmente traços do Dario Argento, né? Em especial o personagem, isso é muito comum nos filmes dele, ver alguma coisa que chama a atenção dele numa determinada situação, mas ele não ter certeza exata do que ele realmente viu. Então ele vai atrás daquilo para tentar entender o quadro inteiro, né? Os filmes de mistério do Dario Argento são muito assim. O protagonista vê um assassinato e aí ele acha que viu um detalhe que pode solucionar o crime, mas ele não tem certeza. Então ele passa o filme todo tentando encontrar aquele ponto que na última cena vai fechar a trama toda. Então é muito legal assim o que acontece aqui, é um cuidado muito interessante do Dario Argento também. Eu acho que é importante acreditar o Stefano Piani, que tem até um pós-fácil na edição da Mitos, muito bom, aliás, a edição é realmente muito boa, em que esse Stefano Piani, ele conta que ele deu uma força ali para o Dario Argento no roteiro, a ideia toda do Argento e a estrutura da história, né, é do Stefano Piani, que é o quadrinista da jogada, né? O Dario Argento fez todo o argumento, o texto, a trama, e o Stefano deu o toque. E os desenhos do Corrado Roy, que é um desenhista já de fumete bem consagrado aí, são desenhos absolutamente deslumbrantes. Nesse papel aqui, nesse formato, é uma coisa matadora mesmo, assim. E, enfim, eu não posso falar da trama, eu prefiro não falar, porque tem muitas surpresas, é uma história do Dylan Dog que é, como eu falei, clássica dele, mas com elementos que a gente não vê normalmente, talvez por ter um toque especial ali do que é para mim um dos grandes gênios do cinema europeu, que é o Dario Argento. Só para fechar, o Dario Argento ainda está vivo, atuante, porém aposentado, ele já tem mais de 70 anos, e ele tem uns projetos que demoram a sair, tem dificuldade e tal, mas ele filmou muito nos anos 70, 80 e 90, recomendo que o pessoal vá atrás. E uma curiosidade de pé de página, ele é pai da Asia Argento, que é uma atriz italiana também bem famosa, que
quase teve carreira em Hollywood fazendo um filme com Vin Diesel chamado Triplo X. Mas depois, mas ela voltou para a Itália e ela seguiu carreira firme, trabalhou com grandes cineastas italianos e tal, e hoje ela é uma diretora e atriz italiana também bastante respeitada. Então é uma família aí que merece os aplausos. Eu sou suspeito pra falar do Dylan Dog, que eu adoro o personagem. Foi por ele que eu comecei a ler Fullmetal. Durante muito tempo era a única coisa que eu gostava em Fullmetal. Hoje eu já li outras coisas. Mas tem uma coisa que a gente fala do Dylan Dog, né, Vitor? Que a história acontece apesar dele, né? Que meio que passa por ele, né? Ele tá só ali pra gente ter alguém pra acompanhar a história junto com a gente, né? Isso ele é uma tão característica, no fim das contas, né? É um É elemento dele, é bem dele. das histórias dele, né? Ele é um homem de ação ao contrário, né? Os heróis da Bonelli são muito homens de ação, né? Eles vão lá e fazem, acontecem, investigam, vão atrás, capturam. O Dylan meio que subverte isso, né? A ação geralmente se desenrola ao redor dele e de alguma forma até em relação a ele. Tem personagens misteriosos que acabam visitando ele, mas ele não é propriamente o personagem que resolve alguma coisa. Pelo que você está falando, nesse gibi a tradição está mantida. Nesse prelúdio para morrer tem duas coisas que me chamaram muito a atenção em relação ao que eu já li e costumo ler do Dylan Dog. Eu sou um leitor dele que eu adoro Dylan Dog, mas eu sou muito ocasional, porque eu acho que eles têm saído um pouco caro, um pouco fora do meu orçamento, então eu pego edições em promoção, então quando dá, eu pego um monte, leio um monte, então eu não tenho conhecimento profundo. Mas nesse caso aqui tem duas coisas que me chamam a atenção. A primeira é que a história não tem quase nenhum elemento de comédia, o que é muito comum, né, no Dylan Dog, é um personagem que mistura humor e terror com muita acho que com muita delícia, assim, né? É uma das características dele. E nesse caso aqui, o Vitor, ele é até mais ativo. Ele literalmente entra nas situações, tem muitas coisas de delírio, de sonho, e ele desvenda, né, os mistérios da história realmente se envolvendo diretamente nelas. Então acho que tem um diferencial. É muito violento esse quadrinho também. Apesar do Dylan Dog em geral ser violento, é uma violência muito caricata, né? Aqui não é tão caricata, não. É uma violência bem, bem dolorida, assim, os acontecimentos. Então eu acho que a Bonelli deu uma liberdade ali para o Argento trabalhar junto com o Stefano Piani, e isso é perceptível. É uma história tradicional do Dylan Dog, mas com coisas que a gente não vê nos gibis regulares. Quem puder, tiver oportunidade, eu recomendo muito que conheça. Interessante. Iremos acompanhar de perto. O bom da maioria das histórias da Bonelli é que você pode pegar uma história ou outra para ler que você não vai ficar perdido, né? São poucos os quadrinhos, pelo menos dos que saem aqui no Brasil, que você precisa ler numa continuidade, né? Normalmente você pode pegar uma história solta aqui e ali que você vai ler, vai entender e vai curtir, né? E o Dylan Dog, a maioria das histórias do Dylan Dog são desse jeito. Essa aqui é totalmente. Ela não tem nenhum. As únicas coisas que tem de alguma micro-referência estão em nota editorial. Mas, assim, definitivamente ela não depende de outras histórias dele, não. Ela é bem isolada mesmo. A publicação do Dylan Dog no Brasil é uma bagunça, né? Ela começa lá atrás na Record, se eu não estou enganado. Aí vai para Mitos, fica um tempo sem. Vai para Conrad, que é o que o pessoal conhece mais. É uma coleção que saiu na Dark Horse. Aí com ela as capas do Mignola, né? Mignola, isso. Aí ela vai pra Mitos, fica um tempo, aí é interrompida, volta aqui pela Lorentz, a Mitos puxa também da Lorentz, volta a publicar, e a Mitos meio que abusa disso, ela publica edições perdidas, assim, né, espalhadas, tem o mérito de talvez procurar uma edição mais interessante do que outra, que necessariamente seguir na comunidade, né? Mas me parece que na série nova, que o Dylan Dog ele meio que foi rebutado lá fora, tem a Dylan Dog nova série, não é bem um reboot, mas é uma atualização do personagem, né? É o mesmo personagem, mas num contexto um pouco mais moderno. E isso está saindo aqui no Brasil como nova série. Aí estão seguindo. E nas séries mais recentes que a Mitos começou a lançar, que não tinha uma publicação anterior também, eles têm seguido a ordem cronológica. Mas o Dylan tem essa característica, com exceção de algumas histórias que vão referenciar elementos que aconteceram em histórias passadas, principalmente da origem dele, que é uma origem
confusa, assim. Com exceção a isso, você consegue ler ele tranquilamente e ele tem uma pegada assim que não é sobre o personagem, né? Ele não é, você está acompanhando a vida do Dylan Dog. Não, você está acompanhando uma história de terror que tem o Dylan Dog ou como protagonista ou até como espectador, como a gente brincou antes. Né? É um personagem propício para isso. Ele é usado para contar uma história de terror. E acontece assim, mas o Marcelo tá dizendo que essa violência é mais dolorida do que geralmente acontece na história dele. Fiquei até com medo de ler, mas eu tenho essa na minha coleção, vou pegar para ler em breve para poder comentar. E curiosamente, Vitor, eu não sei se você tá lendo a nova série regular, eu peguei algumas edições esparsas, mas eu senti que ela sim tem uma continuidade, né? Eles fazem referências a personagens, a acontecimentos. Eu tive um pouco a sensação de que a trama é fechadinha, mas o Dylan Dog evolui na nova série, assim. Tem um antagonista, ele tá sempre né? passando consequências. Existe uma outra coisa ali, né? Tem um antagonista, até por isso é a nova série, né? É um quadrinho mais moderno, no sentido de que vai manter você lendo todo mês e não lendo ocasionalmente, como era a série aquela do Tex Wheeler também, que já é um Tex reboot, um Tex moderno. Ela é assim É o também, Tex né? mais novo, né? É o Tex mais novo, mas é o mesmo Tex, ele É só o tá mais Jovem novo. Tex. É. Isso. Ele só tá mais novo. Mas ela Ali é tipo o também é assim, episódio nesse 1 do sentido. Tex. Isso, é. Ela não é a origem dele, porque a origem do Tex ela é bem confusa. Ele começa como fora da lei e foi contado numa história que parece uma enciclopédia, sabe? Que ela vai contando simplesmente a história. E é bacana por isso, né? Você poder começar a ler. Mas já é uma adaptação aos novos tempos também dos quadrinhos italianos, você fazer uma coisa mais serializada, né? Você pega essas publicações a partir dos anos 2000, aí o Dylan Dog, você pega os personagens como o Dampiro, o Dragoneiro, que saíram nos últimos 20 anos, eles já têm uma pretensão mais capítulo a capítulo, sabe? Ainda dá para pegar e ler só conhecendo em linhas gerais do que é o personagem ou lendo a história imediatamente anterior, né, se for uma continuação, ainda dá, isso eu acho legal, ainda tem vários pontos de entrada, assim, porque são personagens antigos também, você consegue pular e entrar sem maiores dificuldades, principalmente porque eles não têm a história do universo integrado, né? Cada personagem tem lá o seu universo de histórias, então você só precisa acompanhar ele, não vai ter um crossover, uma mega saga. E vale lembrar que o Dylan Dog, apesar dessa publicação confusa aqui no Brasil, ele é um dos personagens mais populares da Bonelli, né? Talvez seja o segundo mais popular lá, só depois do Tex, né? Também um dos mais longevos, né? Tem festival de cinema de terror na Itália com o nome dele, né, Marcelo? Então, ele é um personagem Isso. extremamente popular na Itália. Muito popular. E Vende milhões lá. isso, exatamente. E aqui tem essa publicação irregular, mas que, assim, se você conseguir alguma edição do Dylan Dog, vai na fé que é no mínimo divertido. Eu estive na Itália em 2017, uma viagem dos sonhos, assim, de férias, e fui em bancas de rua lá, e assim, óbvio que é entupido de fumete, né, a Bonelli domina, mas a quantidade de variedades de gibis do Dylan Dog realmente é impressionante, tem de todo tipo, tem compilado, tem melhores momentos, aí tem o gibizinho do mês, que é baratinho, eu comprei uns 5, quer dizer, baratinho para eles, né, na época o euro ainda estava pagável, eu tenho uns 5 ou 6 italianos, não leio nada de italiano, só para ter mesmo. Então é impressionante mesmo, é uma presença assim muito forte lá. Só que contribuir aí que eu cheguei a ler alguns números dessa mensal nova, esse novo 50 Landog. 9,52 é triste, coitado. Não, coitado. Tá mais para renascimento, hein? Tá mais para rebirth. É verdade. É bem legal mesmo, eu achei bacana. E tem algumas atualizações, é mais ou menos como se fossem personagens um pouco mais novos mesmo, por isso que eu fiz a comparação com novos. Mas ele dá uma continuidade boa às histórias e você tem os desenhistas que são muito bons também. Não que os antigos não sejam bons, eu gosto do Dylan Dog. Eu cheguei a pegar aquelas 3 edições da Laurentiis, a última inclusive, que você tinha que comprar pelo site deles, né, ou pelo Mercado Livre, porque a Mitos criou aquela confusão, a gente já comentou isso no pilha passado. Só que assim, tive essa da Conrad também, que eu gostava muito, as capas do Miola. Só que assim, não dá pra você acompanhar muito e o personagem não tem essa continuidade, né? A gente quase nunca vê com frequência ele na. Na verdade, a única coisa que tá indo pra banca mesmo da Mitos é Tex. Tex vai que é de baseada. Dylan Dog
desde que a Mitos retomou, e principalmente depois da crise das distribuidoras, a gente quase não vê em banca mesmo. Você consegue comprar no site da Mitos, consegue comprar pela Amazon, mas em banca mesmo, você dificilmente consegue pegar uma ediçãozinha do Dylan Dog. O Júlia também, Eu acho que eles não estão. aparece em banca. Eu acho que eles estão controlando tiragem. Eles vendem com desconto na pré-venda, aí veem se vende bem ou não, aí vende vende pelo site deles, depois tem umas na Amazon, né? Você não encontra. Júlia encontra mesmo, Maurício. Aqui em Belo Horizonte, pelo menos, nas bancas que chega mais quadrinho, a Júlia chega tanto a edição italiana agora, né, formato italiano, quanto as edições tradicionais. Mas essas do Dylan Dog aí eu acho que não tem distribuição não. Tem só em banca especializada. Mas a banquinha ali do tio que tem o Tex, eu acho que não tá chegando não. Não, inclusive, Tex é impressionante o negócio. Você consegue comprar umas 5, 6 edições diferentes do Tex de uma ida só na banca. Eu lembro, eu morava em Salvador do lado da rodoviária. E há muito tempo, quando a banca de lá era bem legal, você tinha assim 4 edições do Homem-Aranha para comprar. Então, você ia pegar o ônibus e ia chegar para Salvador para São Paulo, você conseguia comprar 4 gibis do Aranha, 4 gibis do Superman, tinha gibi para ler a viagem. E Tex hoje é o único que dá para você fazer isso em qualquer banca, né? Porque até a banca do lado da padaria aqui, que só tem revista de banda de K-pop, rebeldes e essas coisas, tem Tex. Não tem gibi nenhum, mas tem Tex. É impressionante. Pois é. E cumprindo a nossa cota mensal para falar de Tex, citar pelo menos Tex aqui no Pilha, nós chegamos ao final de mais essa edição. Muito obrigado, presidente Marcelo Miranda. Obrigado à minha versão da força de aceleração que chega atrasada, adiantado, sei lá o que acontece. Valeu, Vitor Azambuja. Prazer é nosso. Maurício Dantas, até a próxima. Se a Anvisa não pegar a gente, né? É isso. Então, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. E no Pilha nós chegamos ao final de mais essa edição. Muito obrigado, presidente Marcelo Miranda. Obrigado à minha versão da força de aceleração que chega atrasada, adiantado, sei lá o que acontece. Valeu, Vitor Azambuja. Prazer é nosso. Maurício Dantas, até a próxima. Se a Anvisa não pegar a gente, né? É isso. Então, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com o selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br